Voltamos com o programa Original ao Vivo, nesta segunda-feira, dia 7 de fevereiro, e a gente inicia hoje um quadro chamado Segurança Pública, e a gente já na próxima semana já vai ter vinheta tudo, que vai ser Segurança Pública com o Coronel Germano. O quadro será toda sexta-feira. Então, nessa segunda-feira, mais uma introdução para que vocês conheçam um pouco mais do Coronel e a gente iniciar esse assunto que é tão importante, né? Segurança Pública. Tudo bem, Coronel? Boa tarde. Obrigada pela presença mais uma vez. Eu que agradeço, Beth. Boa tarde a todos. É uma satisfação estar aqui. Vamos tentar ver se a gente consegue dar uma introdução para despertar o interesse, né? Porque quando a gente fala em segurança pública, é muito complexo, porque segurança pública envolve tudo. Até na semana passada o vereador falou assim, mas a falta de iluminação a gente fica preocupado também porque afeta a segurança pública. Então, assim, é um campo vastíssimo, segurança pública. Mas a gente vai fazer aqui falar um pouquinho, né, da sua atuação de trabalho. Sim. Nos últimos 30 anos, só para as pessoas falarem, não, ele conhece do que ele está falando. Eu fui para a reserva em 2013, né? Eu servi 30 anos, entrei em 1983, né? A gente até falou aqui, e 13 a gente já está em casa. É importante a gente ter uma ideia do sistema. Então, o que é o sistema de segurança pública? Ele está previsto no texto constitucional, no artigo 144, e tem os diversos órgãos que compõem o sistema. A gente pode dar uma pequena pincelada para depois entrar nas atribuições de cada órgão, que é de grande valia. O 144 ele é previsto, começa pela Polícia Federal, né, a primeira instituição, com as suas devidas competências. Vou dar um exemplo concreto para depois me aprofundar. Essa situação do dinheiro do Covid para o município, a competência da Polícia Federal, porque o dinheiro é da União. É por isso que às vezes a pessoa vê, prefeito X, governador tal, foi decretada a prisão pela pela Justiça Federal. Por quê? Porque é uma verba da União, né? Aí nós temos a Polícia Rodoviária Federal, um órgão de grande importância, né, com a sua devida atuação no patrulhamento. Temos a Polícia Ferroviária Federal, praticamente extinto, a gente nem encontra mais, as pessoas já estão até com idade avançada. Temos a Polícia Civil, depois as polícias militares. As guardas municipais, há uma faculdade aos municípios para a sua criação, inicialmente para destino ao patrimônio, os serviços e os bens públicos. A partir da Lei 13.22, eles ampliaram as suas atribuições, né? Então, o sistema, basicamente, é esse. Esqueci da Polícia Penal. Foi criado há pouco tempo, quase que eu esqueci. Que foi uma reivindicação antiga dos agentes penitenciários, né? É uma grande polêmica também que a gente pode abordar. Vale a pena? Presídio privado? Se pode, se não pode? Agora vai ficar um pouco mais difícil, já que há a Polícia Penal. Em síntese, o sistema de segurança pública é esse. Agora, para ele funcionar, nós precisamos ter um sistema penitenciário à altura, né? E aí é um outro assunto. Quando se fala de sistema penitenciário no país, é um problema, né? Porque tem gente que diz que, mas é superlotado, aí é superlotado porque a justiça não funciona ou porque funciona demais. É um assunto tão complexo. Muito! Eu nem sei por onde começar aí, se eu ficar à vontade. Vamos lá, eu estou com uma obra aqui para não dizer que eu estou tirando da minha cabeça, né? Se tem uma coisa que eu aprendi na Católica de Petrópolis é dizer de onde eu estou tirando as coisas, sempre, né? É sempre bom dar a fonte. Dar a fonte, Isso aqui é um livro de um promotor de justiça gaúcho, Bruno Amorim Carpes, O Mito do Encarceramento em Massa. Uma obra espetacular, eu terminei de ler, e ele quebra alguns paradigmas. O sistema precisa de vaga? Precisa. É só ir dentro de uma cadeia que precisa de vaga. Mas esse número, Beth, que diz que nós somos a terceira população carcerária do mundo, não é verdade. Porque é um número que está incluso quem está no regime aberto e semiaberto. E contabiliza como se estivesse fechado. Aí acaba criando essa superlotação. Isso. Eu não estou dizendo que não está cheio, eu só estou dizendo que o número que é vendido. Deixa eu dar mais ou menos, eu sou muito ruim de número, Beth, muito ruim. O jurista não tem matemática, eu passava longe na matemática, mas é 25% desses 700 mil estão em regime semiaberto e aberto. Ou seja,
calculando aí, ruim que eu sou, em torno de 150, 170 mil. Quando a gente tira de 700, 170 mil, nós passamos a ser a 40ª população carcerária do mundo. Quantos mil que tem? Que é em torno de 700 mil. 700 mil. Dividido por 4, ela está fazendo aqui, né? Ué, 525. Estou fazendo aqui na... Isso. Vai dar 525, o que estão realmente presos. Presos. Então, os outros estão em regime semiaberto ou aberto. Ainda tem outro detalhe, para eu dar um exemplo prático, né? Que é muito importante a gente ficar com... Porque tem pessoas, e não apareceu o juridiquês, eu tenho muita preocupação disso. Para o sujeito entrar no sistema carcerário, tem que ser condenado a mais de 8 anos de reclusão. No regime fechado, nós temos regimes aberto, semiaberto e fechado. Então, o delito para levar um sujeito a ficar no regime fechado tem que ser mais de 8 anos. Mas aí ela podia me perguntar, coronel, qual é o percentual de delitos que implicam essa pena? 2,7%. De todo o Código Penal, que tem mais de 300 artigos, 2,7% importam em cerceamento de liberdade. Vamos dar um exemplo fácil de entender. Vamos supor que a pessoa está na Rua Tereza, uma pessoa idosa, nós já ainda temos aqui, temos Três Rios, temos Paraíba do Sul, pessoas que tiram o pagamento integral. Não tem dificuldade de lidar com parte eletrônica e tal. Se essa pessoa for furtada e quem furtou for preso em flagrante, como o crime do furto dá 4 anos, esse sujeito não fica preso. Não fica. Porque o artigo 44 do Código Penal, ele permite medidas de restrições de atividade. Ele é substituída a pena de cerceamento de liberdade por medida de restrições de direito. Então esse nem entra no semiaberto, nem aberto. Então, meio que a carta branca para furtar. Exatamente. Até medo de falar isso aqui, aí a pessoa, então vou furtar. Sim. Vou preso? A não ser no caso de reincidente. Mas para ser reincidente, Beth e amigos que estão me ouvindo, precisa transitar em julgado. Ou seja, um garoto, dependente da idade, que pratica 1, 2, 3, 4, ele vai sendo posto em liberdade. Até que seja condenado no primeiro crime de furto. Aí sim é que ele vai passar para o regime semiaberto ou aberto. Pois é. Entendeu? O promotor, ele diz que há um convite ao delito no Brasil. Há um convite ao delito. Pensando assim, infelizmente né? Não tenho dúvida. E o pior que a gente fica chateado, eu não estou querendo dizer que as pessoas que têm recursos devam ser assaltadas. Não. Mas quando se tira um pagamento de um aposentado, que está ali, às vezes sustenta até neto, nossa, que dificuldade que aquela pessoa vai ter para repor. Se tirar o meu, se tirar a Beth, de qualquer pessoa, né? Mas o meu vai ficar ruim para o meu lado. Tô com essa bola toda, não. Não, tu não é um exemplo, não foi muito feliz, peço desculpa. Eu estou dizendo que... Tá feia a coisa. Não, eu já trabalhei muitos anos na rua. Então, assim, sim, quando o cara entra numa casa de uma pessoa de classe média e furta uma televisão, no dia seguinte ele vai lá e compra a prestação, até... Mas quando é uma pessoa que às vezes está 40... É isso que eu estou dizendo, eu não estou... Pô, é muito mais doído se a vítima não tem recurso para se pôr. Não tem. Né? O aposentado, ele usa... uma vez eu li uma pesquisa que ele usa, às vezes, até 50% para medicamento e tem que viver com 50% para comer e para as demais necessidades. Então, quer dizer, realmente é muito, muito triste. Muito doído. Então, assim, isso a gente falou assim, mais ou menos, né? Nós temos dados, vamos comparar na semana que vem, né? Com a graça de Deus. Mas o encarceramento... o que acontece? Há uma ideologia de que a pena não resolve. Então nós vamos fazer na semana que vem o quê? Vamos comparar dados nossos brasileiros com dados americanos. Porque nós temos 210 milhões, os Estados Unidos têm em torno de 300 milhões. Então a gente pode tentar comparar, mas vendo que a proporcionalidade. Então, vamos ver número de homicídios. Homicídios no Brasil. Quantos são? Não vou falar hoje, vou falar só semana que vem. Quantos são praticados nos Estados Unidos? Quantos policiais morrem no Brasil? Quantos morrem nos Estados Unidos? E há uma crença de que o encarceramento não resolve.